vou virar ela aqui e vocês vão ver que ela não vai ligar. Tô pressionando o botão de ligar e não tá acontecendo. Bom dia, galera. Boa tarde. Boa noite, não sei que hora eu vou postar esse vídeo. É domingo, né? Mas tô aqui na bancada fazendo um extra, né? Olhando aqui uma placa-mãe positivo que não está ligando. Aproveitei aqui para trazer um conteúdo mais didático, né? Um conteúdo mais técnico, que geralmente eu trago mais o prático, né? Mas agora eu tô trazendo o técnico, tem mais detalhes. A placa-mãe positivo não tá ligando, então decidi fazer análise do esquema e depois de verificar que o circuito primário tá funcionando, o circuito primário ele é o circuito do DC Jack. Nesse esquema elétrico, galera, ele recebe o nome de DC In, é o circuito de entrada da placa. Então aqui, se a gente observar, a gente vai ter o conector da fonte. A partir do momento que a gente conecta a fonte, a gente vai ter aqui uma linha com o nome AC-IN+. Depois, essa tensão de 19 volts passa por uma bobina. Nesse caso aqui é a B63. Depois da bobina, essa tensão ela é filtrada por alguns capacitores, tá? Aqui a gente tem um resistor de pull down e mais capacitores de filtro. Logo depois que passa pela bobina, a gente vai ter uma tensão com o nome DC_IN+. E aqui, pessoal, vai acontecer o seguinte, tá? O que precisa acontecer aqui? O U23, pessoal, é um MOSFET e esse MOSFET aqui tem como função, ele é uma chave eletrônica, tá? Nesse caso aqui, vocês podem observar o seguinte. Aqui a gente tem o símbolo de um diodo e o diodo ele está inversamente, ele está colocado aqui de forma inversa à corrente, ou seja, a tensão só vai passar para esse lado de cá, só vai passar para o lado de cá se esse MOSFET chavear. E como é que ele vai chavear? Se a gente inserir um sinal aqui no gate dele, certo? Primeira coisa, vou pegar aqui e vou ver o datasheet desse MOSFET. Vamos descobrir se esse MOSFET ele é um MOSFET de canal P ou um MOSFET de canal N. Por quê? Porque tem diferença no funcionamento dos MOSFETs de canais P para canal N. Então, a partir daí, a gente consegue interpretar o circuito de outra maneira. Olha aqui, pessoal. Ele é um MOSFET de canal P. O que isso quer dizer? Quer dizer que para ele chavear, a tensão do gate tem que ser menor do que a do source. E no MOSFET de canal N? No MOSFET de canal N, para ele chavear, para ele ativar, a gente precisa inserir uma tensão maior no gate do que o source, ok? Então aqui vai acontecer o seguinte. Logo aqui nele, né, no source, quando a tensão chega no source do MOSFET, o que vai acontecer? Essa tensão ela vai descer e vai passar por um resistor, um R1248, um resistor de 330K, vai chegar até esse outro resistor também, que é um resistor de 150K, e vai chegar no dreno desse MOSFET aqui. Aqui já deu para ver que a gente tem um divisor de tensão, certo? Até aí, beleza. Nesse cenário aqui, isolando o circuito aqui de baixo, nesse cenário aqui, esse MOSFET estaria aberto. Por quê? Porque aqui a gente teria 19 volts aqui no gate e o MOSFET estaria em corte, estaria aberto, certo? O que a gente precisa fazer para esse MOSFET chavear, né? Ele acionar, a gente precisa diminuir a tensão no gate. E é isso que esse divisor de tensão faz, ok? Nesse caso aqui, ó, quando esse MOSFET aqui ele tá fechado, a gente atua com esse divisor resistivo e a tensão do gate vai ser menor do que a do source, daí o MOSFET liga. Quando a gente está com ele em aberto, a gente vai ter aqui uma tensão igual, ou seja, o source está igual ao gate. Ele não chavia, ele fica aberto, certo? Vamos analisar um pouquinho aqui para o lado. E esse circuito ele é bem simples, tá? Olha só, aqui a gente vai receber um sinal que provavelmente vem do Super I/O, que é quando a placa entra em proteção, tá? Para a placa desarmar em caso de emergência. Esse sinal ele vai passar por esse resistor aqui, é um resistor de 10K, vai chegar aqui e aqui a gente vai ter um capacitor e mais um resistor ligado ao terra. Porém, esse resistor aqui, ó, vocês podem ver que ele tem um arroba, significa que ele pode não estar presente na placa. Porque se ele tivesse presente na placa, aqui a gente teria mais um divisor de tensão. Porém, como a gente tem aqui um arroba, provavelmente ele não exista na placa, beleza? Então aqui a gente vai chegar aqui, ó, com esse sinal. Esse sinal vai ter uma tensão que a gente não sabe qual é, só medindo. Caso
a gente fosse querer saber. Mas vamos supor que aqui chegue 5 volts. Chegando 5 volts aqui, vai passar por esse resistor, vai chegar no gate desse MOSFET. Esse MOSFET é um canal N, ou seja, o gate tem que estar maior do que o source. Como o source está ligado ao terra, qualquer tensão que chegar aqui vai chavear esse MOSFET. Daí ele vai permitir a passagem de corrente entre source e dreno. Aterrando o dreno, vai aterrar toda essa linha aqui de cima. E o que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer o seguinte: a tensão que chegar aqui da fonte de 19 volts vai passar por esse resistor de 330K, vai chegar aqui e vai zerar. Zerando isso aqui tudo, esse MOSFET ele vai ficar aberto. E aí, esse MOSFET principal aqui, ele não chaveia, ele fica aberto. Como a gente precisa que a placa ligue, esse sinal ele não precisa estar aqui agora. Então, o que acontece? Quando esse sinal não está aqui, a gente vai ter o 19 volts passando aqui por esse resistor, 1249, é um resistor de 330K. Novamente, a gente vai ter aqui mais um resistor aqui embaixo com outro divisor de tensão, tá? A gente vai ter aqui mais um divisor de tensão. Como esse MOSFET aqui é um canal N, o source está aterrado, qualquer tensão que chegar aqui no gate vai ativar esse MOSFET. E aí acontece o seguinte: a gente tem dois resistores do mesmo valor ligados em série, e um está aterrado e o outro está ligado em série. A gente vai ter aqui a seguinte queda de tensão: a gente vai ter a tensão da fonte, que nesse caso é 19, dividido por 2, vai dar cerca de 9,5, aproximadamente 9 volts e meio a gente vai ter chegando no gate desse MOSFET aqui. Esse MOSFET ele vai ativar e aí ele vai zerar a tensão que está aqui, ativando esse outro divisor de tensão aqui. Dessa vez a gente não tem como saber a tensão, apenas calculando. Tem uma formulazinha para isso, mas eu não me recordo agora. Ativando esse divisor de tensão, esse gate aqui, ele fica menor do que o source. E esse MOSFET aqui ativa. Daí ele deixa a tensão da fonte passar para o outro lado. Bem legal aqui, né, gente? Então, isso aqui funcionando, já dá a entender que a placa está recebendo o voltage input, que é o VIN. Tá? Galera, tô aqui com a placa na bancada. Vamos fazer o teste, ver se realmente isso que eu disse aqui para vocês tá coincidindo, tá sendo verdadeiro. Então vamos lá. Aqui no esquema a gente pode ver o Q84. O Q84, como eu falei para vocês, quando esse circuito aqui ele não tá habilitado, no gate do Q84 a gente precisa ter uma tensão de aproximadamente 9 volts e meio. E o Q84, pessoal, é esse aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Olha lá. Q84, certo? Então vamos medir aqui e ver qual que é a tensão que está chegando no gate desse MOSFET. Então vamos lá, galera. Vou estar conectando aqui a fonte e vou estar colocando o multímetro na escala de medir tensão. E vamos medir aqui, ó. O gate é esse daqui. E como vocês podem ver, a gente tem 8,3 volts no gate do Q84. Nesse cenário, o Q84 ele está dando continuidade entre source e dreno. Então, se eu medir aqui o dreno, ele tem que estar aterrado, e o source também tem que estar aterrado, e o source também está aterrado, certo? Vocês lembram que no esquema a gente tem o Q83? O Q83 ele é o MOSFET que faz a habilitação da proteção da placa. Tá, pessoal? Então, quando a placa vai entrar em proteção, o Q83 ele é atuado, ou seja, o Q83 ele é habilitado, certo? Então, vamos fazer o seguinte teste. Eu vou estar conectando a placa na fonte, vou estar pegando aqui a minha fonte de bancada, vou estar colocando o negativo junto aqui e vou estar configurando a minha fonte de bancada para 2 volts, certo? A gente vai simular esse sinal com 2 volts aqui, ok? Então tá aqui a ponteira positiva da minha fonte de bancada. Estou alimentando a placa utilizando um carregador. Vamos ligar a placa. Observem que a placa-mãe ligou, começou a girar a ventoinha. O LED está aceso. Vou desligar aqui a luz da bancada para melhorar a visão de vocês aí do vídeo. E quem é esse Q83, pessoal? É esse daqui, ó. Esse MOSFET aqui do canto é o Q83. O que vai acontecer? Vocês estão vendo que o LED da placa está aceso, certo? Quando eu inserir esse sinal de 2 volts no gate do Q83,
ele vai habilitar a proteção da placa e vai desligar o U23, como a gente viu. Então vamos lá, eu vou inserir aqui, inserir, a placa desligou. Vou ligar novamente a placa. A partir do momento em que a gente insere aqui esse sinal, a placa desarma. E vou mostrar para vocês também de outra forma. Esse fio eu soldei ele no dreno do U23, certo? Então vou estar colocando aqui o meu multímetro para a gente medir qual que vai ser a tensão, como é que vai ser aí o trabalho do U23. Olha só, pessoal, aqui vocês estão vendo que a gente tem 19 volts, tá? E eu não preciso ligar a placa para fazer esse circuito funcionar, gente. Apenas inserir o sinal aqui. Então, estou aqui com a minha fonte de bancada. A partir do momento em que eu inserir esse sinal de 2 volts no gate do Q83, esse 19 volts tem que sumir. E olha aí, pessoal, 19 volts sumiu. A partir do momento em que eu tirar, ele tem que voltar. Voltou. Então, tudo que eu falei para vocês sobre o circuito de entrada foi comprovado e ele está funcionando da maneira que deveria funcionar. O próximo passo, quando a gente vai analisar uma placa que não liga, se o circuito de entrada estiver funcionando, o próximo passo a gente vai ver se a placa está tendo tensão de standby. Nesse esquema elétrico aqui, a gente vai lá na página inicial, a gente vai ter uma tabelinha com o nome Voltage Rails, se eu não me engano, deixa eu ver, olha aqui, ó. Nesse caso aqui, eles denominaram de System Power On Sequence, tá? A sequência de start da placa, em outras palavras, certo? Então, olha só, gente, aqui ele dá uma lista das tensões, tá? A ordem que as tensões têm que aparecer na placa. Nesse caso aqui, ele está falando que a primeira tensão é a tensão da bateria, a segunda tensão é o Vin, etc. Mas aqui a gente precisa só saber quem é que gera as tensões primárias, que é o 5 volt, 3.3 e 1.1. Arrastando aqui para o lado, a gente vai ver que quem gera essas tensões é o OZ815. Então vamos procurar aqui no esquema quem é que está gerando aqui o 5VA. Vou estar procurando ele aqui, mais 5VA. Olha aqui, achei, mais 5VA. Quem está gerando essa tensão aqui, ó, se a gente fosse medir, a gente teria que ir lá na placa e medir a L29 para ver se está gerando 5 volts ou não. Como eu já medi, eu não preciso medir de novo. Eu sei que a placa tem 5 volts standby. E o 3.3, a gente vem aqui e busca no esquema também, mais 3.3 VA. Vamos procurar aqui aonde é que está gerando essa tensão de 3.3 volt. Aqui, galera, encontrei essa tensão de 3.3, ela é gerada a partir de um regulador de tensão. A gente não tem um PWM aqui, a gente tem um regulador de tensão. E também a gente não tem uma bobina de filtro. A gente precisaria procurar o U28 e medir para ver se a gente teria essa tensão presente na placa, certo? Quem é que gera para a gente, então, o 1.1 volt always, 1.1 volt standby? Ele também tem que estar presente na placa quando a gente conectar a fonte. Nesse caso aqui é um PWM. E quem é que gera essa tensão? A L30. Então, se a gente quisesse saber se a placa está tendo as tensões de standby, a gente teria que ir em busca dessas tensões de standby. Vou mostrar para vocês aqui, na prática, a medição dessas tensões, ok? Então, vamos lá, galera. Estou aqui com a placa na bancada. Deixa eu pegar aqui a minha manta antistática, muito importante. Vamos colocar aqui o multímetro na escala de medir tensão. E vou estar pegando aqui o cabo da minha fonte de bancada. A placa-mãe, galera, já está consertada, tá? Vocês estão acompanhando aqui, mas a placa já está consertada. Eu já resolvi. Daqui para o final do vídeo vocês vão ver o processo. Ela já está ligando, normal, como vocês podem ver aí. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz a medição das tensões de standby, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é aterrar a ponteira do meu multímetro. Eu gosto de fazer o seguinte, galera. Eu gosto de estar pegando aqui a minha fonte de bancada. Ela tem essas garrinhas de jacaré. Eu coloco na ponteira do multímetro e deixo a ponteira negativa aqui de lado e trabalho só com a positiva, porque a negativa já está aterrada, certo? A gente viu aqui que a L30 gera para a gente a tensão de 1.1 volt. Essa tensão precisa estar presente na placa antes da placa ligar. Então vamos procurar aqui na placa a L30. Encontrei já, ó. A L30 está bem aqui.
essa aqui é a L30. Se você analisar a placa de perto, você vai ver que a placa tem algumas letras que indicam os componentes no esquema elétrico. Então, vou estar virando a placa aqui, de ponta cabeça, e aqui está os terminais da bobina. Se eu medir aqui, ó, a gente tem 1.1 volt, certo? Beleza, 1.1 volt tá ok. Quem gera pra gente a tensão de 5? A gente viu lá que era a L29, né? Então vamos procurar aqui a L29, ou era a L29 ou era a L28. Vamos ver aqui de novo. Vou pesquisar aqui L29, só para ver o que aparece. É a L29, então vamos procurar aqui a L29. Encontrei, a L29 é essa aqui. Esse capacitor é o capacitor de filtro. Então eu posso medir aqui, tem que ter 5 volts. Olha aí, 5 volts, beleza, tá certo. A placa tem 5 volts. E a gente viu lá que quem gera para a gente o 3.3 é um regulador de tensão, certo? Esse regulador de tensão ele é bem característico, ele já está aqui. Se eu medir aqui, vocês vão ver que a gente vai ter 3.3. Então, beleza. A placa tem tensão de standby. Tecnicamente, a placa está pronta para ser ligada. Bom, vocês viram, né, que a placa-mãe está funcionando no circuito de entrada, tem as tensões de standby, mas mesmo assim a placa não liga. E aí, o que você vai fazer agora? Primeiramente, a gente precisa entender como essa placa-mãe liga. E para isso, a gente vai analisar o circuito do botão Power. Sim, algumas placas possuem um circuito do botão Power. Na verdade, todas possuem um circuito do botão Power. Essa aqui não é diferente, então a gente vai analisar o circuito do botão Power. Próximo ao botão Power, eu tenho uma grafia na placa escrito SW7, que vai me indicar aqui no esquema diretamente para esse circuito. Então, se eu vim aqui e buscar por SW7, eu vou cair direto no circuito do botão Power. Olha aqui, pessoal, já estou no circuito do botão Power, certo? E agora vamos entender como essa placa-mãe liga. Como essa placa-mãe deve funcionar, certo? Primeiramente, vamos para a parte mais relacionada às tensões, depois a gente vai para a parte de sinais, ok? Esse aqui é o nosso botão Power. Vocês percebem que um lado dele está aterrado e o outro lado dele vai para essa linha aqui, certo? Então, a gente precisa fazer com que essa linha aqui seja zerada. Por quê? Essa placa-mãe ela liga com um sinal de nível lógico alto. O Q71, pessoal, ele vai fazer o seguinte. Aqui no Q71 a gente tem novamente um MOSFET de canal N. E aqui você percebe que ele vai receber uma tensão. Ele vai receber uma tensão de 3.3 volts, certo? 3.3 volts. Essa tensão vai passar pelo R1228 e vai chegar até o dreno do Q71. Vamos isolar toda essa parte aqui, tá? Vamos isolar esse circuito que está aqui atrás e vamos entender apenas o funcionamento desse MOSFET. Se esse MOSFET estiver em corte, ou seja, ele estiver aberto, a gente vai ter uma tensão de 3 volts indo aqui para a linha Power SW que vai lá para o Super I/O, certo? Se esse MOSFET aqui ele estiver aberto. Se esse MOSFET ele for acionado, a gente vai fazer com que o dreno conduza pelo source. E aí a gente vai fazer o que? A tensão que chega aqui em cima a gente vai ter 3 volts. Aqui a gente vai ter 0. Ou seja, a gente não enviou sinal nenhum para o Super I/O. Então, como é que essa placa-mãe liga? Essa placa-mãe liga a partir do momento em que esse MOSFET aqui abre e a tensão que estava em 0 passa a ser 3 volts. Ou seja, quando o Super I/O detecta que essa tensão subiu, ele starta a placa. Você enviou um pulso de tensão ali para ele, ele foi lá e startou a placa, certo? Então agora vamos entender o funcionamento do circuito por completo. Primeiramente, aqui a gente vai ter uma tensão de Vin, ou seja, voltage input. Como a gente já viu, essa tensão comumente é a tensão de entrada da fonte, ou seja, aqui no Vin a gente vai ter 19 volts, vai passar aqui por esse resistor de 100K, vai chegar aqui e vai encontrar esse outro resistor também de 100K que está aterrado, e como a gente já viu, isso aqui é mais um divisor de tensão, é mais um divisor resistivo. E como a gente já sabe, o cálculo é feito da seguinte forma: a gente vai ter aqui dois resistores do mesmo valor
aqui nessa linha do meio a gente vai ter uma queda de tensão, que vai ser a tensão da entrada, que no caso aqui é 19, dividido por 2, que vai ser aproximadamente 9 volts e meio, tá? Então a gente tem que ter aqui nessa linha uma tensão de 9 volts e meio para fazer com que esse camarada aqui que está aberto passe a ficar fechado. E aí a gente vai ter essa tensão aqui zerada. A gente vai ter esse sinal aqui zerado. Só que aqui vocês percebem que a gente tem mais um circuito aqui embaixo que está ligado junto com esse aqui. Ou seja, o que acontecer no Q71 também acontece no Q69. Vocês podem ver aqui, ó, o gate deles está interligado. Ou seja, o que acontece no Q71 acontece no Q69. Aqui a gente tem mais um divisor de tensão. Ou seja, nesse dreno aqui, a partir do momento que esse dreno ele está aterrado, a gente vai ter uma tensão aqui, ó, zerada, e esse MOSFET ele vai permanecer aberto. Ele não vai acontecer nada, tá? Porque quando a gente está com o botão despressionado, né, a gente vai ter aqui esse MOSFET armado juntamente com esse MOSFET armado. O Q71 e o Q69, eles vão estar habilitados juntos. Quando você pressiona esse botão, o que que você faz? Você zera a tensão do divisor de tensão. E aí o que acontece? Esse MOSFET que estava fechado, ele abre, permite a passagem dos 3.3 pela linha. Ele vai enviar aqui 3 volts para essa linha de sinal, Power SW. E aqui o que que vai acontecer? Vai abrir esse MOSFET, aqui a gente vai ter aquela tensão de 9 volts e meio, vai habilitar esse MOSFET, o Q70, e vai levar o VBus a zero, vai zerar o VBus. Nesse cenário, com o botão pressionado, a placa liga, a placa vai startar, ok? Então vamos lá, como é que a gente vai testar para ver se isso aqui está funcionando na placa? Como eu falei para vocês, quando a placa estiver conectada na fonte, aqui a gente tem que estar zerado. Essa linha aqui tem que estar zerada, não pode ter tensão aqui, certo? E aqui no botão, no terminal do botão, a gente tem que ter aquela tensão de aproximadamente 9 volts, certo? Então vamos medir aqui na placa e ver se a gente está tendo essa tensão de 9 volts. Fazendo a medição no botão Power, eu encontrei uma tensão de 0,6 volts. Essa tensão não é suficiente para saturar o Q71 e por isso a placa recebe o sinal de start muito antes dela entrar em standby. Ela fica sem entender o que está acontecendo e daí ela não liga. E aí? O que será que está causando esse defeito nessa placa? Ó, vamos pensar o seguinte. Analisando o circuito de Power, a gente tem que ter aqui, por causa desse divisor de tensão, aquela tensão de 9 volts. A gente mediu, deu quanto? A gente mediu, deu 0,6 volts, não é? Ou seja, onde era para ter 9, está tendo 0,6. Dá a entender que o R304, ele está funcionando. Se o R304 estivesse com a resistência alterada, né, tivesse com a resistência maior ou menor, a gente iria continuar tendo a tensão de 9 volts, certo? Ou a gente iria ter 9 volts, ou a gente iria ter algo a mais do que 9. Então, nesse cenário aqui, o R304, ele está funcionando correto, ele está ok. Quem pode estar com defeito? Quem pode zerar essa tensão aqui? A gente só poderia zerar essa linha de 9 volts se a gente apertasse o botão. Apertou o botão, ia levar isso aqui tudo a zero. Como o botão não está pressionado e isso aqui está zerado, as únicas coisas que podem estar ruim pode ser o C306 ou o R307. São apenas esses dois componentes que podem estar com problema, que podem estar em, o C306 pode estar em curto, daí ele está levando a tensão a zero, ou o R307 pode estar alterado. Nesse caso aqui, galera, é tentativa e erro. A gente já analisou o circuito, a gente já tem as possíveis causas desse problema. Vamos começar pela mais suspeita, que é o R307. Por quê? Porque o R307 ele está aqui para completar o circuito de divisor de tensão. Essa tensão de 9 volts só vai aparecer se o divisor de tensão estiver funcionando. Se o C306
tiver com problema, a gente vai descobrir depois que trocar o R307. E o que a gente pode fazer também é medir aqui entre o pino do botão e o terra. A gente teria que ter quanto? A gente teria que ter uma resistência de 100K. Se a gente tiver uma resistência maior ou menor do que isso, o R307 está com problema. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o R307 e a gente volta para ver o que está acontecendo, se resolve o nosso problema ou se o problema persiste. Lembrando que se a gente estivesse com o R304 e o R307 ok, aqui a gente tem que ter uma resistência de 50 kΩ, ok? A gente vai pegar o valor desses dois aqui e dividir pela metade. Então quando você for medir com o multímetro, aqui você tem que ter 50K. Se os dois resistores estiverem ok, você tem que ter uma resistência de 50K nessa linha, beleza? Então, bora lá fazer a substituição do R307. Nessas horas seria ideal trabalhar com o microscópio, mas eu ainda não tenho. Vamos ver qual que é a resistência dele. Olha aqui, pessoal, 100 kΩ. É o mesmo valor que está aqui no esquema elétrico. É o resistor que a gente vai substituir. Então, eu já me adiantei aqui na placa, já fiz a remoção do botão de ligar, porque ele estava atrapalhando. Já fiz a remoção do resistor. E agora eu vou fazer a limpeza desse local com álcool isopropílico. Fazendo a limpeza. Beleza, fiz a limpeza aqui do local. Agora eu vou estar acrescentando, colocando um pouco de fluxo, que vai ajudar a gente a colocar o resistor no lugar dele. E com a ajuda da pinça eu vou colocar o resistor de volta no lugar dele. Olha aqui, coloquei ele aqui, agora eu vou ajeitar ele. O fluxo ele ajuda bastante nisso, porque ele não deixa o resistor sair, ele segura o resistor, né? Então olha só, já está no lugar dele. Vou estar vindo aqui com o soprador, colocar a vazão de ar no mínimo e vou aquecer a placa para soldar o resistor. Com muito cuidado, com muita calma, para o resistor não sair voando. Resistor soldado, de volta no lugar. O que a gente pode fazer aqui? Estou aqui com o multímetro. Se eu medir entre o terra e o pino do botão de ligar, a gente tem que ter a resistência de 100K ou 50K. Olha aqui, 50K. Tá certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou estar plugando a fonte e vou melhorar o ângulo aqui do vídeo para vocês. Beleza. Vocês lembram que no botão de ligar a gente mediu, estava dando 0,6 volts. Se tudo corre bem, é para quando eu medir aqui agora a gente ter aquela tensão que eu falei para vocês, cerca de 9 volts e meio. Então vou medir aqui, ó, aterrei o multímetro, vou medir aqui no pino do botão. Olha aí, pessoal, 9 volts, 9,2 volts. Então tecnicamente, quando a gente pressionar o botão agora é para a placa-mãe ligar, sem aquele trabalho. Então vou fazer o jumper aqui, aonde é para ser o botão de ligar. E olha aí, a placa ligou de primeira. O que eu vou fazer agora? Eu vou estar colocando o botão de volta no lugar dele, para a gente finalizar os testes com o botão no lugar. Tá aí. Botão soldado de volta. Vamos para o último teste, que é testar a placa com o botão no lugar. Então vamos lá, conectei aqui a minha fonte, vou ligar a fonte. Fonte está ligada. Se tudo correr bem, quando eu pressionar o botão, a placa tem que ligar. E olha aí, a placa ligou, galera. Então mais uma placa consertada, mais um notebook que voltou à vida. Muito obrigado por ter assistido, galera. Valeu!